Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que está me assistindo agora pela primeira vez. Eu sou Emerson Cameli. Você que já me conhece também, seja muito bem-vindo. Para você, eu também sou Emerson Cameli. E seja bem-vindo ao treinamento Happiness Way, o seu caminho para a felicidade. O objetivo desse treinamento é ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. Ajudar você, de acordo com a ciência, de acordo com a psicologia positiva e a neurociência, a colocar práticas na sua vida que podem tornar você uma pessoa mais feliz, não importando se você já é uma pessoa feliz. A ideia é que você possa ser mais feliz e principalmente também a ideia também desse treinamento é que a gente consiga passar para você algumas definições do que é felicidade e também do que não é felicidade. A gente vai ficar aqui algumas semanas, toda semana vamos fazer uma aula. Essa aula vai ter uma parte teórica e também alguns exercícios que você pode fazer e deve fazer entre uma aula e outra para você sentir o que realmente é melhor para você, o que funciona para você e talvez o que não funcione. Porque a felicidade é algo subjetivo, quer dizer o quê? Que ela pode ser diferente para cada pessoa. Então, por mais que existem várias pesquisas dando alguns caminhos, é você que deve escolher o seu próprio caminho. Não existe uma fórmula mágica para alcançar a felicidade. Existem sim alguns caminhos e alguns desses caminhos é que nós iremos mostrar aqui nesse treinamento, mas a ideia é que você descubra o seu próprio caminho. Então a primeira coisa é para quem é esse treinamento. Em primeiro lugar é para quem quer incluir em sua vida práticas que podem fazer sua vida mais feliz. Isso é muito importante. Existem pessoas que simplesmente não acreditam que existe felicidade, não acreditam que algumas práticas, algumas coisas que elas podem fazer podem tornar a sua vida mais feliz. Então esse treinamento não é para essas pessoas, porque aqui a ideia é que sim, é para você que acredita que mudando algumas colocando algumas práticas na sua vida, mudando a sua forma de pensar, sua forma de agir, você pode se tornar uma pessoa mais feliz. Também para quem quer ter mais emoções positivas na sua vida, nós vamos falar mais sobre isso. Para quem quer ser mais engajado naquilo que faz, quem quer conhecer e viver o seu propósito, principalmente não adianta só conhecer, é importante viver o seu propósito. Para quem quer melhorar seus relacionamentos e também para quem quer saber como atingir seus objetivos, suas metas e seus objetivos. Esse treinamento também é para quem quer ter mais autoconhecimento. Autoconhecimento é a base do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal e profissional. Porque se você não se conhece, você não sabe o que você deve ou não fazer, o que você pode ou não fazer para melhorar. Você precisa primeiro saber onde é que você está para depois saber para onde ir. E ele também é um treinamento destinado para quem é curioso por aprender sobre desenvolvimento humano. Se você gosta de desenvolvimento humano, se você quer saber mais sobre isso, esse treinamento também é para você. E o que você vai aprender aqui nesse treinamento? Bom, primeiro, o que é felicidade para a psicologia positiva. A gente vai falar um pouquinho de psicologia positiva também depois. O foco não é ser um treinamento sobre psicologia positiva, mas que você entenda que a base dele é na psicologia positiva. Você vai entender também como trazer mais alegria para a sua vida através das emoções positivas. Outra coisa que você vai saber como fazer é ser mais engajado e vai descobrir algo que é chamado estado de flow. Você vai aprender a entrar nesse estado de flow, que é um estado que provavelmente você já entra muitas vezes, é um estado que você já fica nele muitas vezes, ou deve ter ficado na sua vida. Durante esse treinamento você vai saber mais sobre engajamento, estado de flow. Também vai aprender técnicas para melhorar os seus relacionamentos e por que relacionamentos são tão importantes para a nossa vida. Você também vai tentar descobrir o seu significado e o seu propósito. Na verdade, você vai descobrir o seu significado e o seu propósito e saber o porquê é tão importante isso para a sua felicidade. Na parte de realizações, você vai
aprender a atingir as suas metas e objetivos, a traçar metas e objetivos e saber o que você tem que fazer para realmente alcançá-los e por que isso também é importante para a sua felicidade. A gente também vai falar um pouquinho sobre saúde. Obviamente a gente não vai prescrever nada sobre saúde, porque não é o objetivo desse treinamento. A gente vai sim direcionar algumas coisas para você, mas o foco aqui é você entender como a sua saúde e cuidar da sua saúde também interfere na sua felicidade. E algo muito importante também para a felicidade de todas as pessoas é desenvolver a inteligência emocional. Saber como você reconhecer suas emoções, controlá-las, reconhecer as emoções do outro e saber lidar com tudo isso afeta de maneira muito forte a sua felicidade. E a gente vai começar esse treinamento já com a pergunta, né, o que é felicidade? Mas antes até da gente começar o treinamento com essa pergunta, o que é felicidade, é importante que você então saiba que a gente vai ficar aqui por algumas semanas. Toda semana vai ter um assunto diferente, toda semana vai ter práticas diferentes e você deve escrever aqui nos comentários o que você está achando, como é que foi a prática. É importante também você saber que sempre abaixo na descrição de cada vídeo eu vou deixar os links para os exercícios. Algumas vezes vai ser um só, outras vezes dois, então verifique na descrição, porque daí você vai clicar lá, só clicar no link e você vai baixar os exercícios para você fazer depois e realmente sentir se o que a gente falou aqui faz sentido para você, faz menos sentido, faz mais sentido, né? Como que isso tá se desenvolvendo e está acontecendo na sua vida. E claro, se você precisar tirar qualquer dúvida que você de repente não queira deixar aqui nos comentários, você que está inscrito no curso, você tem um e-mail, né, que foi enviado para você, que a gente tem se comunicado, então você pode tirar as suas dúvidas lá por esse e-mail. Se você não tem de repente meu contato, você não estava inscrito, você pode me seguir no Instagram. Então é só você procurar lá emerson.camelli, Camelli com K e 2 L's, e me envia um direct com a sua mensagem. Me segue lá, me envia um direct com a sua mensagem. Vai ser um prazer te responder. Então vamos lá. Aí chegou a pergunta, né? O que é felicidade? E para a gente responder isso, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente responder o que não é felicidade. Bom, felicidade não é você estar alegre o tempo todo. Não existe isso de você, quer dizer que para ser feliz eu tenho que estar alegre o tempo todo. Não, não é isso. Felicidade também não é você atingir todos os seus objetivos sempre na sua vida. Também não é ter todos os seus desejos atendidos sempre que você quiser. E não é uma corrida desenfreada atrás de sucesso e autoafirmação, autoridade. Não é nada disso. Então, primeiro é importante você entender o que não é felicidade. Felicidade são momentos? Sim, tem a ver com isso. Não já me disseram que não existe felicidade, que existem são momentos felizes. Essa é uma visão que pode, até eu entendo a visão dessa pessoa, mas o nosso conceito de felicidade aqui vai ser um pouco diferente. Tá? E é o conceito da felicidade, um dos conceitos da felicidade para a psicologia positiva. Então, para a gente tentar responder o que é felicidade, a gente avança um pouco aqui no nosso treinamento. E nesse slide você pode ver o tanto de afirmações, o tanto de sugestões que a gente pode receber ou a gente recebe diariamente sobre felicidade. Então, por exemplo, renuncie aos desejos, seja caridoso, consuma mais, divirta-se, seja uma pessoa virtuosa, liberte-se da religião. Sim, tem pessoas que dizem que a religião é o ópio do mundo. Então, liberte-se da religião. Outro já fala, controle suas emoções. Também tem, sofra agora, mas salve sua alma. Tenha fé e viva plenamente. Então, só por aqui você pode ver que existem várias sugestões, vários direcionamentos totalmente contraditórios a respeito de o que é felicidade, a respeito daquilo que pode tornar uma pessoa mais feliz. Então, por exemplo, uma pode dizer, liberte-se da religião. O outro, tenha fé. Um diz,
renuncie aos desejos. Outro diz, divirta-se. Mas afinal, qual desses direcionamentos a gente deve seguir? Talvez essa seja a principal confusão que muitas pessoas fazem, porque não existe realmente um direcionamento. Existem vários. Existem pessoas que sim, vão ser felizes sem religião. Existem pessoas que não, que para elas serem felizes precisam ter uma religião. Ou outras pessoas não precisam nem ter uma religião, mas que têm uma fé muito grande. Algumas são mais felizes se divertindo mais, outras renunciando aos desejos. Mas o que a ciência diz e por que isso confundiu tanto as pessoas? O que a gente pode fazer, então, para saber o que seguir? E aí que vem, então, a questão da ciência e principalmente da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma área ou um movimento da psicologia que deixou de olhar, ela não se preocupa tanto em olhar para o que está errado, ou vamos dizer assim, ela não se preocupa tanto a olhar para as doenças. Ela leva as doenças psicológicas também, leva a atenção às doenças, mas no sentido mais de entender. Mas o foco da psicologia positiva é focar no positivo, é focar no que a gente pode fazer para tornar as pessoas melhores. Então a ideia seria mais ou menos assim, vamos dizer que tem uma pessoa normal, considerada normal, que ela está no nível 0. Aí você tem uma pessoa que tem uma doença, um transtorno, que de repente está no abaixo do 0, certo? O que grande parte das técnicas psicológicas ou psicoterápicas fazem é melhorar uma pessoa que está com uma doença, que está com uma situação ruim, certo? E trazer essa pessoa até uma situação normal, certo? Isso não é ruim, isso é muito bom, isso é muito bom. O que a psicologia positiva faz é estudar aquilo que pega uma pessoa que de repente estaria no normal e a torna muito melhor, suas virtudes, suas forças, que a torna muito mais feliz ou muito mais positiva. E aí talvez o nome da psicologia positiva. Então a psicologia positiva ela vem para focar nesse lado positivo, nunca esquecendo de que é importante ter toda a psicologia, toda a medicina, toda a parte de desenvolvimento para melhorar as pessoas, certo? Para tirar as pessoas de uma situação ruim, uma situação triste, uma situação de doença. Mas a psicologia positiva vem a acrescentar isso. Poxa, isso aqui é muito bom, certo? Essa parte que cuida das pessoas para que as pessoas não fiquem doentes é muito boa, mas vamos acrescentar a ela algo que faça com que as pessoas saiam da doença, fiquem normais e possam ser ainda muito mais felizes. Essa é a ideia, essa é a base desse treinamento. E outra base desse treinamento é uma pesquisa de uma cientista da psicologia positiva chamada Sonia Lyubomirsky, que ela diz o que nessa pesquisa? Que 50% da nossa felicidade depende da nossa genética. Ou seja, são fatores que não se modificam. Não se modificam, e aí eu coloco esse não se modificam talvez entre aspas, porque a gente não vai entrar muito aqui nesse aspecto, nesse treinamento, mas já existem estudos da epigenética que dizem que sim, alguns fatores genéticos podem ser modificados, esse modificados também assim entre aspas, mas pode ser atenuados e talvez não existir numa pessoa. Futuramente eu pretendo fazer aqui um treinamento também sobre epigenética, mas não é o objetivo desse treinamento, então vamos dizer que não pode, 50% não pode. Quer dizer, tem pessoas que simplesmente já têm a tendência de serem felizes e outras simplesmente têm a tendência de serem infelizes. Isso representa 50%, certo? Da nossa felicidade. 10% depende das circunstâncias. Como assim as circunstâncias? Onde você vive? Qual a sua idade? Você é casado ou não? Quanto você ganha? Qual é o seu trabalho? Como é que está a economia do país? Então, depende das circunstâncias, certo? E isso também é muito importante para a nossa felicidade. Só que a grande questão e que essa pesquisa mostrou é que 40% depende das nossas ações intencionais. Depende da maneira como você pensa, da maneira como você age, dos seus comportamentos.
E isso é algo que essa pesquisa veio trazer, assim, que gerou, de repente, surpresa. Por quê? Porque a grande parte das pessoas imagina que a felicidade vem mais pelas circunstâncias. O carro que você tem, quanto que você ganha por mês, onde é que você mora, qual que é a segurança que você tem. Isso também é muito importante, mas veja bem, 40% não, depende do que? Da pessoa, de ações, de práticas, de pensamentos, de comportamentos que ela tem em relação ao que acontece a ela. Isso pode ser, fica talvez mais claro quando você pensar, que talvez você conheça pessoas que têm muito pouco, tá? Muito pouco financeiramente, vamos dizer assim, e são muito felizes, e pessoas que têm muito, que de repente teriam tudo para serem muito felizes, e são infelizes. Quer dizer, a pessoa de repente gastou grande parte da sua vida correndo atrás dos 10%, quando que na verdade ela deveria focar um pouco mais nos 40%. E esse treinamento, e por isso que ele é um treinamento, é muito focado nisso, certo? Quer dizer, é a capacidade que você tem de treinar para ser uma pessoa mais feliz. Treinar o quê? Treinar o seu cérebro, certo? Treinar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de se relacionar com o mundo. E esse é o embasamento maior aqui esse é o embasamento maior desse treinamento. E aí então a gente vem novamente responder aquela pergunta: o que é felicidade? E aqui eu trago a definição de felicidade da própria Sônia Lyubomirsky, que diz que felicidade é uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar, combinada com uma sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa. Essa é uma das definições que eu gosto mais e é que eu uso muito nos meus treinamentos e eu uso também na minha vida, porque ela traz dois aspectos da felicidade. Primeiro, que é uma experiência de alegria, contentamento e bem-estar. Ok, aí a gente está falando nos momentos. Lembra quando eu falei, tem gente que às vezes não acredita em felicidades, que não existe infelicidade, existem momentos felizes. Então, esse é um aspecto da felicidade. Momentos felizes, contentamento, bem-estar. Estou me sentindo bem agora, eu estou feliz. Só que aí você combina isso com a sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa. Então você traz esses momentos bons, momentos de alegria, com essa percepção, essa sensação de que a sua vida vale mais, que ela tem um significado, que ela é valiosa, que viver não é simplesmente nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer, que viver é algo mais, que você talvez tenha um propósito, tenha um significado na sua vida. E quando você combina esses bons momentos, essa alegria, com essa sensação de que a sua vida tem algo maior, aí você tem o que talvez a gente chame não, que Martin Seligman, que é um dos criadores da psicologia positiva, chama de felicidade autêntica. Que é uma felicidade que não é só feita de momentos e também não é só feita de você ficar esperando por algo maior. Então ela não é só do divirta-se, como tinha naquelas sugestões, e nem só de sofra agora, mas salve a sua alma. Puxa, eu vou sofrer agora, mas um dia eu vou ser feliz, no paraíso eu vou ser feliz. Não, a ideia da felicidade para psicologia positiva, para a ciência, não é essa. É você imaginar esse propósito, imaginar que a sua vida é boa, que você foi enviado para cá para viver um propósito maior, que você é valioso e também ter bons momentos. Isso você geralmente consegue atingir quando você vivencia isso, você atinge um estado em que você sabe que coisas não muito boas vão acontecer, podem acontecer. Mas você consegue se recuperar com mais facilidade dessas situações. Essa é a ideia, esse é o embasamento desse nosso treinamento. E aí, para ficar um pouco mais embasado e para você entender um pouco mais por que a gente vai trabalhar dessa maneira, eu apresento para vocês alguns modelos ou algumas teorias que a gente vai usar, teorias e práticas também que a gente vai usar. Primeiro é o modelo PERMA. Esse modelo PERMA é um modelo que foi instituído pelo Martin Seligman, como eu falei, que é um dos criadores da psicologia positiva, o maior criador da psicologia positiva. Ele diz que para as pessoas serem felizes, nos estudos e nas pesquisas que ele teve, as pessoas mais felizes, elas têm um foco ou elas desenvolvem práticas ou habilidades em 5 áreas das suas vidas.
Tá? Elas focam em 5 áreas, teriam 5 pilares. O primeiro é o P de Positive Emotions, ou emoções positivas. Tá? E diz então que para você ser uma pessoa feliz, você tem que ter mais emoções positivas do que negativas. O segundo, a letra E, é o engajamento, ou em inglês, engagement. Então, engajamento é você fazer atividades no seu trabalho, na sua vida, que você se sente totalmente presente, em que você não vê o tempo passar. E aí entra aquilo que alguns chamam de estado de flow. O terceiro ponto é o R de relationships, ou relacionamentos. As pessoas mais felizes são aquelas que desenvolvem e cultivam bons relacionamentos na sua vida, sejam com amigos, parentes, né, pessoas do trabalho. Então, os relacionamentos são muito importantes também para a sua felicidade. A letra M vem de meaning e significa significado. E o significado aqui no sentido de propósito. Quer dizer, você entender que a sua vida tem um significado maior, tem um propósito maior. E o A vem de accomplishment, que significa realizações. Quer dizer, o ser humano, quando ele sente que ele está evoluindo, quando ele sente que ele está progredindo, quando ele sente que está realizando alguma coisa, ele também se sente mais feliz. Então, o Martin Seligman diz que quando você foca, ou quando você tem um pouco mais de atenção nessas 5 áreas, você é uma pessoa mais feliz. Eu trago ainda 2 áreas que são muito importantes, eu acredito que são muito importantes e que nas pesquisas que eu fiz disseram realmente, né, foi descobrir que são muito importantes para a felicidade. Primeiro é health, daí health é saúde, daí eu trouxe aqui em inglês porque o modelo PERMA são as iniciais de algumas palavras em inglês, então por isso que simplesmente eu trouxe o H, daí seria o modelo PERMA com H no final. Então a gente vai ver a importância de você cuidar e ter uma boa saúde física e mental para ser uma pessoa mais feliz. E o último ponto que a gente vai focar, que não é menos importante, é a inteligência emocional. Qual a importância da inteligência emocional para você ser uma pessoa feliz? E eu trago esses, além do modelo PERMA, essas 2 áreas, porque além de ser um estudioso desse assunto, eu pratico também e eu vejo no dia a dia, nos treinamentos que eu faço, o quanto é importante você ter as 5 áreas do modelo PERMA, você cuidar da sua saúde física e mental e você desenvolver a sua inteligência emocional. Então, essa foi uma introdução aqui do nosso treinamento para você saber o que a gente vai ver, por que a gente vai trabalhar com tudo isso. Se você quiser saber, se aprofundar um pouco mais sobre qualquer um desses assuntos, deixe uma mensagem, deixe seus comentários aqui nesse vídeo ou entre em contato comigo e eu passo mais informações para você, mas essas informações, a princípio, para o nosso treinamento, já vão ser suficientes para você ter um bom aproveitamento. E o nosso primeiro assunto de hoje vão ser emoções positivas. Eu tinha até pensado em inverter um pouco, apesar de serem todas muito importantes, eu considero uma especificamente mais importante, mas eu resolvi deixar na sequência mesmo do modelo PERMA, de repente para você não se perder. Entenda, nenhuma é mais importante que outra. Talvez você ache que uma seja mais importante. Então eu tenho uma que eu acho que é crucial, que é mais importante, que me ajuda a ser mais feliz. Você talvez pode ter uma opinião diferente da minha, então eu quero que você tenha a sua opinião. Emoções positivas. Primeira coisa então, para a gente saber o que são emoções positivas, acho que é interessante, né? Importante, é fundamental você entender o que são emoções. Então, emoções, né, uma definição de emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo, percebidas por mudanças no ambiente. Essa definição é uma definição mais técnica, ficou um pouco meio, né, talvez não entenda muito, você não tenha conseguido entender muito bem, mas a outra talvez fique mais fácil. Que emoções são programações que temos no nosso cérebro que levam o nosso corpo a reagir por causa de estímulos ambientais. Isso quer dizer o quê? Então, as emoções são realmente isso, programações que foram fixadas no nosso cérebro, de acordo com como o homem foi evoluindo, e que fazem com que a gente tenha uma reação de acordo com um estímulo. Esse estímulo geralmente é um estímulo externo, é um estímulo ambiental.
Então, para ficar mais fácil, você, por exemplo, vamos dizer que você tem medo de barata, medo de cobra, medo de aranha, medo de algum bicho, né? Algum bicho desses aí que geralmente as pessoas têm medo. Quando você vê, por exemplo, então vamos focar quem tem, né, medo de barata, medo de fobia de barata. Tá? Não vou nem falar em fobia, medo mesmo. Tá? A pessoa, quando vê uma barata, ela não olha e pensa assim, nossa, acho que é uma barata. Acho que eu vou ficar com medo da barata. Não, é automático. Ela vê a barata e já se afasta, abre os olhos, né? Às vezes até grita, muda totalmente o corpo. Então a emoção ela acontece sem a pessoa perceber. Da mesma maneira, se você tem uma outra emoção, por exemplo, a alegria, você vê uma coisa engraçada, é automático você sorrir. É automático você sorrir e gargalhar. Quando você vê uma cena de um filme, por exemplo, triste, também. Você não fica pensando muito. Quando você percebe, você já está com os olhos muitas vezes cheios de lágrima, né? Você já está com o rosto mais triste. Então você percebe que por uma emoção, por um estímulo, através de um estímulo externo, o seu corpo respondeu àquele estímulo, certo? E provocou mudanças na sua fisiologia sem você perceber. Quando você percebeu, você já estava daquele jeito. E aí é interessante perceber a diferença entre emoção e sentimento. A emoção ela acontece naturalmente. Você não percebe. Você vai sentir emoção, queira você ou não. O sentimento acontece a partir do momento que você percebe a emoção. E aí você tem as opções de continuar dando sequência, poxa, eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Né? E ampliar essa emoção e virar esse sentimento, ou gerenciá-lo. Isso a gente vai ver muito na parte de inteligência emocional. Mas é muito importante você entender essa questão das emoções, porque as emoções nada mais são do que eu, pelo menos, considero como se fosse um reloginho de painel assim, de avião, ou mesmo de mostrador do carro, que diz que velocidade que você está, se você está indo muito rápido, se você tem que virar, vai virar à direita, vai virar à esquerda, pisca a luzinha ali. As emoções te dizem isso. Se você sente medo de alguma coisa, é porque, opa, mas por que você sente medo? Se você está muito triste, está triste, alguma coisa talvez não esteja muito boa. Se você sentir nojo, por exemplo, o que o nojo quer dizer para você? É uma emoção também, um tipo de emoção. Quer dizer, pô, você está sentindo nojo de um alimento? É uma proteção para você não comer esse alimento que pode fazer mal. Tá? Então, as emoções, na verdade, elas são medidores. Eu entendo muito assim. Não medidores, mas elas são como se fosse um termômetro do que está acontecendo com você em determinado momento. Então, falamos sobre emoções e agora sim nas emoções positivas, que é o assunto principal dessa nossa primeira aula. Então, as emoções positivas, elas são aquelas emoções que são responsáveis pela sensação de alegria e prazer. É fundamental que elas sejam vivenciadas com intensidade no momento que ocorrem, porque elas são transitórias. Então, a gente está falando aqui, né, de emoções positivas, e eu vou trazer algumas dessas emoções agora para vocês, por exemplo, alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, admiração e amor. E aqui eu quero que você perceba que a gente não vai se ater muito ao que é uma emoção, o que é um sentimento, certo? Aqui, para a psicologia positiva, a parte de emoções positivas, a gente chama tudo de emoção. Alguma coisa que você sente e que te faz bem, no caso das emoções positivas. Por que elas precisam ser vivenciadas e com intensidade? Porque devido à maneira como elas são produzidas, certo? Devido à questão bioquímica do nosso cérebro, que faz com que essas emoções sejam produzidas, elas também desaparecem rapidamente. Então você pode ver, quando você está... Alguém te conta uma piada e você dá risada, você está alegre, que bacana, que legal. Passou a piada, aquilo vai embora logo. Né? Fica uma sensação, quando você se lembra daquilo
faz você rir de novo? Faz, isso é um exercício que a gente vai usar mais para frente, mas elas não duram muito tempo. Tá? Então, tem algumas que duram mais que outras, isso a gente vai ver quando a gente for fazer a nossa prática, mas é importante que você esteja presente para vivenciar. Algo que te deixa alegre, por exemplo, você de repente está brincando com a sua filha, com o seu filho, com a sua família. Se você não vivenciar aquele momento, não adianta acontecer, não, agora eu estou aqui com a minha família, mas eu vou ficar aqui no celular, eu vou ficar trabalhando. Aquele momento não vai voltar. Tá? E você não vai ter uma lembrança daquele momento, você não vai ter uma emoção, uma lembrança de uma emoção positiva daquele momento. E ele se vai para sempre. É muito importante você entender que as emoções positivas que ficam, elas se conectam com as nossas lembranças. Não só as positivas, as emoções de uma maneira geral, as emoções mais fortes se conectam com as nossas lembranças. Então, para você ter emoções positivas conectadas com lembranças positivas, você tem que realmente vivenciar esse momento. Você tem que parar, deixar tudo de lado que você está fazendo e vivenciar o momento de alegria, o momento de gratidão, o momento de orgulho, o momento de diversão. Senão, não vai, aquela lembrança não vai estar conectada a nenhuma emoção forte e você simplesmente esquece. E parece que você não viveu nada. Por isso que hoje em dia, muitas pessoas têm a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Por que isso acontece? Porque nós estamos cada vez mais desconectados do que está acontecendo com a gente. A gente fica conectado em tudo e, ao mesmo tempo, estamos conectados em nada. Pense nisso. Por que é tão importante, né, vivenciarmos as emoções positivas? Eu falei da questão da lembrança positiva, que, por exemplo, é só você parar e pensar. Lembre de uma viagem bacana que você fez, que foi muito feliz, que foi muito legal. Tá aí. O que quer dizer isso? Que essa viagem que você trouxe, você viveu uma situação boa no momento, essa lembrança está conectada a uma emoção positiva e sempre que você quiser reviver essa emoção, é só você lembrar que você sente isso no seu corpo novamente. É importante porque nós temos o chamado viés da negatividade. O que é esse viés da negatividade? É a tendência que a gente tem em ser mais afetado por emoções negativas do que positivas. Isso é muito ruim porque a negatividade pode nos adoecer. Então, você quer um exemplo fácil disso? Você já viu alguém ficar traumatizado por causa de uma situação positiva? A pessoa foi... O sonho da pessoa era ir para Disney, por exemplo. Aí ela foi para Disney e foi maravilhoso, e conheceu o Mickey, e o Pateta, o Pato Donald, brincou em todos os brinquedos e foi ótimo. E daí ela ficou traumatizada por isso, porque, né, foi para Disney e foi maravilhoso. Não acontece. Não acontece. Por quê? Porque foi uma coisa boa. Agora, uma pessoa que quando era pequena foi mordida por um cachorro. E a pessoa tem medo de cachorro até hoje. Já está com 20, 30, 40, 50 anos e morre de medo de cachorro. Aconteceu algo que ela associou com uma emoção negativa, que teve um impacto muito grande na vida dela e que de repente ela traz esse impacto, traz essa emoção negativa até hoje. Então, a gente não vai entrar, obviamente, aqui nessas questões de traumas ou de fobias e nada disso, porque isso é algo que tem que ser resolvido muitas vezes com um tipo de terapia, né, com alguma forma de terapia. Mas a ideia é só para vocês perceber que as emoções negativas nos afetam muito mais. E se a gente não cuidar, a gente fica sempre focado no lado negativo. Por quê? Porque a gente precisou disso muito tempo na nossa vida para sobreviver. Falando novamente da evolução do homem. Imagina o homem das cavernas, lá saía para caçar, e se ele não tivesse o tempo todo preocupado que alguma coisa podia acontecer, ele podia, sei lá, ser devorado por um outro animal, ser atacado por outro homem de uma tribo inimiga, né? Poderia ser picado por uma cobra, enfim. Então, ele sempre ficava se preocupando com tudo. Hoje, as nossas preocupações são outras. Isso tem um lado bom, porque a gente sempre está, o nosso corpo, o nosso cérebro, sempre está focado em nos proteger, só que o que acontece? Se a gente fica muito tempo focado nisso, a gente fica muito tempo em estresse. O estresse
demais, ele gera um hormônio chamado cortisol, que em poucas quantidades ele é bom, nos mantém alerta, mas o cortisol sendo produzido em grandes quantidades por muito tempo, ele acaba trazendo prejuízo à nossa saúde. Ele acaba fazendo com que você sofra várias situações que são ruins, como problemas no coração, problemas no cérebro, dores no seu corpo, inflamações e uma série de doenças que podem vir desse estresse muito forte. Então, para compensar esse estresse, para compensar essas emoções negativas, nós precisamos sim viver emoções positivas. E eu quero que você pare e pense um pouco. Como que estão as suas emoções positivas? O quanto você está vivendo ou tem vivido de emoções positivas? Ou você tem recordado, você tem parado na semana para pensar um pouco em tudo de bom que você viveu? Viver emoções positivas é importante por duas razões principalmente. Primeiro, quando você vive a emoção, você tem aquela sensação boa, é muito bom você sentir alegria, é muito bom você estar com quem você gosta, você se sentir bem. E como você sentiu aquilo no presente, quando você se lembra dessa situação que você viveu, vem à sua memória e você vivencia de novo aquelas emoções boas. Então você pode vivenciar a emoção no presente e recordar as emoções que também vão te fazer bem. E uma pergunta que pode surgir: existe uma quantidade de emoções positivas que devemos vivenciar para neutralizar a negatividade? Na verdade, talvez a pergunta seria: existe uma relação entre emoções positivas e negativas? Existe. Existe sim uma relação. Então, na verdade, existe. Pô, deu um probleminha aqui, né? Pronto, aí. Existe a chamada razão de Losada. O que diz essa razão de Losada? Bom, vamos entender um pouco, então, como é que foi construída essa razão de Losada. O psicólogo John Gottman, né, não é o Losada ainda, ele estudou mais de 3.000 casais e ele conseguia prever com 90% de certeza se o casal iria se separar ou não, basicamente analisando a interação do casal. Basicamente analisando que tipo de palavras eles usavam para se comunicar. Se eram palavras mais positivas, palavras de incentivo, palavras boas ou palavras negativas. Então, se eles viviam mais momentos e tinham uma comunicação mais feliz, mais positiva, ou momentos de uma comunicação mais negativa. Ele conseguia prever com 90% de certeza. O Marcial Losada, e aí vem então o nome da razão de Losada, ele fez uma análise parecida, só que com equipes de trabalho. Ele analisou, então, dividiu várias equipes e ficaram estudando também a comunicação e analisaram a comunicação mais positiva e a comunicação mais negativa. Ou seja, numa equipe tinha, por exemplo, palavras de incentivo, palavras mais carinhosas, palavras realmente mais positivas, e na outra tinham mais agressões, palavras negativas e muita competitividade e aquela coisa mais acirrada. Ele percebeu que as equipes que tinham uma relação de emoções positivas de 3:1, ou seja, 3 emoções positivas para cada negativa, é aquela que tinha o maior desempenho. Outras pesquisas foram realizadas nesse sentido e verificou-se que, então, que para uma pessoa ter uma percepção maior de que é feliz ou se sentir melhor, era preciso ter 3 emoções positivas para cada emoção negativa que ela tem. Por quê? Por causa do viés da negatividade, como eu falei, a gente foca mais na negatividade. Você pode ver, você assistiu um filme, por exemplo, o filme foi excelente, mas ele teve um final ruim, você vai dizer que o filme foi uma droga. Geralmente, o que fica, muitas vezes, é aquela parte negativa que teve. Isso acontece porque a gente tem esse viés da negatividade, ou seja, foca mais no negativo. 2 curiosidades nessa razão de Losada é o seguinte, que para casais a razão sobe de 5:1.
né? E aí a gente não vou entrar muito nesse mérito, né, do porquê, mas eu imagino que quanto mais próxima é a pessoa, mais a gente não tem mais aquela percepção de que você precisa tratar bem a pessoa, ou você já considera que a pessoa está ali e vai estar ali para sempre. Então você pode ver, geralmente a gente tem mais cuidado com pessoas que a gente não conhece tanto, e quanto mais íntima é a pessoa, menos cuidado a gente talvez tenha. E exatamente ao contrário, a gente precisa ter mais cuidado. Porque uma emoção negativa, quando você tem com alguém que é muito próximo, ela é muito mais forte, ela é muito mais pesada. Então você precisa ter mais emoções positivas para compensar aquela negativa. Só que você também tem que entender o seguinte, que isso não pode ser algo demais. Então, assim, aqui você pode ver aqui que quando essa razão passa de 7 para 1, ela é disfuncional. Por quê? Porque aí é aquela pessoa que está só olhando só para o positivo, ela não vê nada negativo, né? Então, por exemplo, tem até esse exemplo aqui, né? Do desenho aqui, eles navegando e a moça, você está indo bem, quer dizer, o barco vai bater na pedra, tá indo pro buraco, não, mas está tudo bem. Isso acontece muito, você pode ver muitas vezes com, né, pais às vezes querem que o filho não cresça traumatizado e não importa o que o filho faça, sempre diz que está muito bom, muito bom, muito bom, e quando muitas vezes não está muito bom. E a criança acaba crescendo às vezes mais, não traumatizada, mas sem uma base nenhuma para lidar com as coisas da vida, e aí sim pode ficar traumatizada. Então é algo que você tem sempre que analisar, né? Como que estão as emoções positivas com as negativas. Uma outra maneira de você melhorar essa razão de losada é você diminuir as emoções negativas. Então, como que você faz isso? Então, pensa nas coisas que te tragam emoções negativas. Então, pessoas tóxicas que estão na sua vida e que só te trazem coisas negativas e que você não precisa conviver com elas, não precisaria conviver. Talvez seja uma boa hora de você mudar a sua relação com essas pessoas ou até tirá-las da sua vida. Seu trabalho, por exemplo, é um trabalho que só te traz dor, só te traz coisas negativas, né? Sua carreira, talvez você está numa carreira que não gosta, então é você analisar, poxa, o que me traz mais coisas negativas que de repente eu possa tirar da minha vida. Com isso você diminui as emoções negativas, né, e já melhora também essa razão. E vai aumentando gradativamente as positivas. E é o que a gente vai ver aqui, né, nesse nosso treinamento falando sobre emoções positivas, é o que a gente vai ver agora aqui na prática. Tá? Você vai ver na prática. A gente já falei bastante até agora, e essa parte da aula é isso mesmo, te dá um pouco desse conhecimento para você entender como que as emoções positivas e negativas funcionam. Então você já entendeu que as emoções negativas, elas têm um peso maior. É só você pensar, né, na sua vida. Quando alguém te faz algo bom, a pessoa te faz 10 coisas boas. Nossa, que legal. Ela te faz uma coisa ruim, você já guarda aquilo pro resto da sua vida. Olha só se não é assim que muitas vezes acontece. Então você já sabe que as emoções negativas têm esse peso maior. O que a gente precisa fazer é diminuir a quantidade de emoções negativas e aumentar a de emoções positivas. No link, então, vamos para a parte prática dessa aula. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 2 exercícios de emoções positivas. Certo? Na verdade, são 2 folhas com alguns exercícios. Você vai encontrar exercícios de alegria, então coisas que você pode fazer para trazer mais alegria na sua vida. E alguns exercícios de gratidão, para você trazer mais gratidão. E por que essas 2 emoções? Primeiro, a alegria, todo mundo gosta, né, de alegre, de fazer coisas boas, de se sentir alegre. Então você vai ver que é algo mais simples do que você imagina. E a gratidão, ela tem uma emoção, falando agora sobre, né, a gratidão como uma emoção positiva, ela tem uma vantagem de você praticar a gratidão, porque ela dura bastante. Tem pesquisas de práticas de gratidão que a pessoa estava se sentindo bem há 2 semanas depois que executou a prática. Ela estava com uma percepção diferente. Tem um exercício que você vai ver, que é um exercício que ajuda você a mudar o foco do seu cérebro. Se você se considera uma pessoa um pouco mais negativa,
você vai ver nesse exercício que você consegue treinar o seu cérebro para ele ser mais positivo. E em outro exercício você vai exercitar a gratidão, né, por outras pessoas, e isso também é algo que dura bastante. Você vai sentir emoções que vão durar mais do que esse dia, e sempre que você se lembrar disso, elas vão te trazer mais sentimentos e emoções positivas. Então essa foi a nosso primeiro encontro de hoje, nossa primeira aula. Alguns encontros a gente vai fazer ao vivo, outros encontros já vou deixar gravado aqui para você, para não ter problema de internet. Esses dias eu estava tendo muito problema de internet aqui e tal, e falei, melhor eu gravar para deixar o encontro todas as segundas-feiras às 17 horas. Ou a gente vai ter um encontro como esse vídeo vai ser liberado para você, né, vai estar gravado, ou vai ser um encontro ao vivo em que a gente vai ter de repente ter uma interação maior. Então eu quero que você deixe aqui então nos comentários o que você achou dessa nossa primeira aula, e principalmente depois que você praticar os exercícios, o que isso trouxe para você, como que você se sentiu logo depois, talvez um dia depois, 2 dias depois, né? E comece a colocar essas práticas na sua vida, melhor ainda, comece a usar o que a gente vai passar aqui como realmente, lembra do reloginho, do medidor que eu te falei? Se você chegar num certo momento, poxa, minha vida não está muito boa, tá? Como é que estão minhas emoções positivas? Como é que está o meu engajamento? Como é que está o meu relacionamento? Mais para frente a gente vai ter uma visão geral e você vai entender melhor. Vamos focar agora nas emoções positivas. Eu tive um prazer enorme de fazer esse trabalho aqui para você, estou realmente muito feliz, estou com uma emoção positiva muito boa por ter feito isso para você, e aguardo você no nosso próximo encontro, né, para a gente continuar nessa caminhada da Happiness Way, para você descobrir o seu caminho de felicidade. Até mais, tchau, tchau!